Quero cumprimentar a todos. Mais uma vez, parabenizar Sua Excelência, o senador Paulo Paim, pela sua luta permanente em discutir os diferentes aspectos dos direitos humanos. E o tema do transporte público, o tema da mobilidade, o tema das mortes no trânsito, hoje, no nosso país, nas nossas grandes cidades, é um vetor que fere os direitos humanos. Nós temos um transporte público que, na verdade, segrega os pobres dos ricos. Nós temos um modelo de transporte público que, na verdade, gera um apartheid social. Então, além de prejudicar muito, de ser um transporte ineficiente, que prejudica muito a economia, impacta negativamente na economia, prejudica o meio ambiente, a saúde das pessoas, ele fere os direitos humanos. Então, acho que o locus, o lugar muito próprio para a gente pensar o tema do transporte público é essa comissão que talvez tenha um papel de buscar um pacto, uma pactuação para a transição para um modelo mais humano e mais eficiente. O senador falou no início da morte dos trilhos, nós matamos os trens, não é? Nós somos radicais nisso. E o ônibus tem um papel muito importante num sistema de transporte. A bicicleta tem um papel muito importante. Mas o trilho é como as artérias no corpo humano. São os eixos principais, que têm grande capacidade para levar pessoas. E os ônibus alimentam, como as veias, os vasinhos alimentam o nosso corpo, nossas artérias localmente. Então, o sistema tem que ser reestruturado. E isso passa por uma pactuação. Eu acho que é uma pactuação, o que na Europa eles começaram isso já nos anos 60, 70, hoje já se chegou ao bom termo, não é? A ponto de você, por exemplo, vou dar o exemplo de Paris, mas isso vale para a maioria das cidades hoje, você tem um cartão mensal que você anda no trem urbano, você anda no metrô leve de superfície, o VLT, você anda no metrô, você anda nos ônibus elétricos, que tem a transição para o ônibus elétrico por conta das exigências aí das emissões, não é? Então, e a cidade mais silenciosa. Então, com um cartão único, a pessoa é assegurado ao cidadão o direito de ir e vir. Usa a bicicleta, usa até o carro elétrico de aluguel. E a última inovação da prefeita, que aliás é uma espanhola, a prefeita Hidalgo de Paris, é de colocar uma caminhonete elétrica de aluguel, para você precisar, de repente, fazer uma pequena mudança, carregar um material, você aluga. Então, isso tudo é compartilhamento do transporte. É até interessante pensar, se no início do século passado, o Henry Ford falava, eu desejo pôr um automóvel na casa de cada americano, talvez hoje, principalmente os jovens, pensem, puxa, o carro é um objeto de consumo. Eu posso compartilhar, eu uso com o meu cartão quando eu preciso e cabe ao poder público ir disponibilizando essas alternativas. Então, aí é que a gente entra na questão da mortalidade, dos acidentes. Um trânsito mais suave, um trânsito mais eficiente, mais humano, você usa menos o automóvel. A autoridade pública regula a velocidade. A gente pode não acreditar, mas Londres, por exemplo, é 20 milhas por hora. 20 por hora. Paris agora é 30. Poxa, a gente andar aqui a 30 quilômetros por hora, a pessoa que dirige o auto acha que isso é impossível. Mas é muito agradável. Você vai vendo a cidade, vai vendo as árvores. Então, e na verdade, o paulistano anda em média 8 quilômetros por hora.
Então, você regular a velocidade, você fazer a transição para os ônibus elétricos, você fornecer o cartão mensal, semanal, diário, para assegurar o direito humano de ir e vir, como diz a Declaração dos Direitos Humanos de 48. Então, são alternativas que nós temos. Então, para ver como nós estamos, esse exemplo que roda nas redes sociais é muito interessante, porque se em 93, para ver nosso, digamos assim, comodismo, não é nosso descuido com os direitos humanos. A China, essa cidade, Xangai, em 93 iniciou o metrô, hoje ele está desse tamanho. O do Rio de Janeiro continua igual. O de São Paulo, comparando com o de Tóquio, segundo alguns estudos de especialistas, daqui a 150, 200 anos, a continuar o ritmo, não é? Que teremos. Nossas cidades não têm metrô. Porto Alegre é pouquinho, a Bahia está parado, Recife, Fortaleza. Há quem diga que São Paulo tem dia e hora para pagar. Mas pagar mesmo. Aqui é o de Brasília, que permitiu toda uma ligação com o setor sul da cidade e oeste. É um metrô que, infelizmente, também, como na maioria das cidades, ficou parado esses últimos anos. Nos últimos anos, ele não cresceu um único quilômetro sequer, não teve uma única estação construída. Então, agora, o novo governo, que tem compromisso com a sustentabilidade, tem no seu programa melhorar o transporte público e, não é, secretário? E ampliar, modernizar e ampliar. Esse aqui, então, já é o portal novo do metrô aqui de Brasília. Aqui, as medidas para redução de velocidade. Então, eu vou colocar rapidamente alguns exemplos de como fica uma cidade, essa é Londres, com o limite de velocidade. Você fica com uma cidade muito mais agradável e, ademais, a questão dos acidentes que diminui. Mas, claro, foi muita campanha da comunidade. Olha, veja bem, essa alternativa ela é muito interessante para a questão das ciclovias também. Ela pode complementar a rede cicloviária de uma cidade. Uma rede cicloviária, ela não é só ciclovia nem só ciclofaixa. Então, numa cidade com a velocidade regulada e com a via exclusiva para o ônibus, como é o caso de Londres, você pode compartilhar a motocicleta e a bicicleta com segurança. Então, a gente vê Paris com 30. Esses são os veículos elétricos que estão circulando já na maioria. É um programa da Comunidade Europeia para fomentar a inovação do veículo elétrico, seja por hidrogênio, seja para questão dos compromissos, que inclusive agora em novembro, em Paris, tem um novo pacto, não é, em relação às emissões de carbono. Então, as cidades estão se preparando. Então, poucas cidades brasileiras estão se preparando para essa transição do modelo energético, a energia solar, o veículo elétrico, e que nós vamos ser obrigados pelos compromissos internacionais, não é? Eu vejo que o mais importante é a questão dos direitos humanos. O nosso modelo de transporte público das nossas cidades fere profundamente os direitos humanos. Ele promove a apartheid, sim, além de prejudicar a economia. Então, essas mudanças, olha, o vermelho se torna verde, né? É uma transição do ônibus elétrico em Londres, mas isso a gente está colocando esse exemplo, mas você encontra em cidades pequenas essa transição. Aqui é o carro elétrico que está incluído no cartão mensal. Então, nas cidades brasileiras, sequer temos o cartão mensal para o trem e o metrô, porque também não basta apenas você melhorar a tarifa. Precisa também ter conforto, ter pontualidade. Porque, por exemplo, São Paulo implementou o cartão mensal.
não é? Não é, senador Paim? O cartão mensal. Mas a migração não está acontecendo, porque todas as medidas que a autoridade pública no campo da mobilidade deve tomar é no sentido de favorecer, de facilitar a migração do automóvel, do uso intensivo do automóvel. O automóvel é um direito da pessoa. Agora, tem que ser regulado e deve ser favorecido que a pessoa não seja obrigado a usar intensivamente o automóvel no dia a dia. Para isso, essas medidas, essas boas práticas que cabe a nós estudarmos. Esse é o utilitário. Ele é um utilitário, uma pequena caminhonete, que também, elétrico, que já está, são, acho que a primeira, são 200 veículos. Isso dado o grande sucesso do uso do carro elétrico de aluguel que você encontra em São Francisco, você encontra em várias cidades americanas, canadenses. E a redução do diesel para 2020 é outra medida. Essa prefeita Ana Hidalgo, evidentemente, nós estamos fora do circuito dessas cidades que estão competindo entre elas para ver qual a cidade é mais sustentável, qual é mais verde, qual dá mais bem-estar para as pessoas. Esse é o desafio do administrador. Implementar políticas públicas que tragam qualidade de vida e bem-estar na cidade, porque quase 90%, no caso nosso, dos brasileiros moram em cidades. Então, é aqui que a gente tem que ter bem-estar. Aqui são as estações novas. Falando de bem-estar, as estações novas que os metrôs estão renovando. Esse, no caso, é o metrô de Londres, é uma das linhas que estão sendo renovadas. Permite, doutor, na anterior me chamou a atenção ali, a gente vê toda essa briga, caminhoneiro, diesel... 0 diesel a Paris em 2020. É algo, na realidade brasileira, algo... bem distante ainda. Bem distante. Então, essas estações novas, elas se ligam com a questão da democracia, a convivência democrática nas estações de metrô. A estação de metrô, os terminais não é apenas o lugar em que você muda de veículo, faz a transição de um modal para outro. É um lugar também que você toma um café, compra um livro, encontra pessoas. Então, a qualidade de vida nas estações... Olha, essa é outra estação que é feita pelo Foster, que é um grande arquiteto europeu. Essa é outra estação, em cima de um canal. Então, a reorganização com racionalidade das linhas, que elas, é isso que nós falamos, né, elas precisam ser integradas, transição para o veículo elétrico, a velocidade regulada e pontos de recarga para veículos elétricos, fomento ao telhado solar e compras governamentais de veículos elétricos. Por exemplo, os carros, as caminhonetes, os utilitários do serviço público é uma maneira de você fomentar a produção nacional aqui no país de veículos elétricos para limpar o ar e tornar a cidade mais saudável. E esse ponto 6, eu acho que ele é o fundamental, é a remuneração a valor justo do serviço público prestado pelos operadores. O modelo atual, ele prevê maximização de lucro. Então, e é natural, se eu preciso maximizar meu lucro como operadora de uma linha de ônibus, eu vou buscar não dar um transporte mais confortável, não ter uma pontualidade. Então, esse ponto é fundamental. A prefeita Erundina tentou fazer isso, ela tentou essa pactuação, foi bem sucedida, depois teve uma reversão no governo seguinte. Viu, senador Paim? Esse ponto 6, a prefeita Erundina tentou pactuar com os empresários, os operadores, serviço justo e não maximizar o lucro. Porque você não precisando ter lucro exagerado, como era 18%, o estudo da Ernst Young mostrou lá em São Paulo, né? Então, você pode, cabe aí ao governo, à autoridade pública, definir o critério da frota, a transição da frota para um veículo confortável, garantir a pontualidade, etc., etc. Então, essa pactuação é que eu acho que é a proposta que a comunidade vem fazendo nos grupos que eu tenho participando.
o governo cabe pactuar com os empresários, com os operadores, com os políticos, com os consultores que trabalham para esse modelo, não é? Porque tem muito consultor que trabalha, que advoga esse modelo. Eles acreditam que esse modelo é o melhor. Só que, como foi bem colocado na fala aqui, a questão do equilíbrio, você falou uma coisa que eu achei... Você colocou o dilema social, quando o interesse individual é contraditório com o interesse da sociedade e com os direitos humanos. Então, de repente, eu como operadora, eu como consultora desse modelo injusto, de repente, mas meu interesse individual está em contradição com o interesse dos direitos humanos da sociedade. Aqui é o Brasil, né? Essa foto pode ser de qualquer cidade brasileira, né? É o transporte, é o calvário diário do brasileiro. É o calvário. Isso é tirado assim, pesquisar, engarrafamento, aí você vê isso aí. Isso não é justo. Quem tem a chance de morar no contrafluxo do trânsito, morar perto, tudo bem. Mas é injusto e tem saída. E tem saída que vai beneficiar todos. Inclusive, eu vi uma notícia aqui muito interessante, que o VLT de Santos, quem vai operar é um grande operador de transporte público. Então, quer dizer, um operador desse transporte incorreto, ineficiente, o governo pode pactuar com ele uma transição num modelo novo e até operar outros modais. Esse é o cartão mensal. Aqui, um é de Londres, um de Paris, mas você tem em Nova York, você tem em todas as cidades médias e grandes do mundo todo, né? Onde o transporte é para servir as pessoas em primeiro lugar. E aqui é a questão mesmo da legislação, tanto a declaração, o artigo 22, que coloca os direitos, e o transporte público, o artigo 30, o inciso 5 na Constituição. E aqui, finalizando, direitos humanos no transporte público. Para a migração do transporte individual para o coletivo, trilhos nas artérias de alta capacidade, integração com ônibus locais, energia limpa e o cartão mensal. É pontualidade e frequência. Então, o fim da segregação, fim do transporte pobre para o pobre, que é o exemplo lamentável, triste das nossas cidades. Mas é muita fé que a gente tem, muita confiança no esforço, porque já são muitas audiências que o senador Paim, que tem mente e tem coração, para perceber as mudanças que vão beneficiar todos, inclusive a economia. Obrigada. Muito bem. Professora Maria Rosa